E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos entender por que pode ocorrer a diminuição de testosterona, geralmente em quem está acima do peso, principalmente os homens. Ó, três mecanismos fisiológicos que podem reduzir as concentrações de testosterona e desencadear alguns sinais, sintomas que podem atrapalhar a vida aí, tanto sexual quanto a vida ativa dessa pessoa que está com diminuição de testosterona. Então me acompanhe nesse vídeo aqui que você vai entender melhor. Então, pessoal, prazer, meu nome é Valdeci, eu sou médico e atendo muitos pacientes no meu consultório que desejam iniciar, por exemplo, emagrecimento, reposição hormonal, assim como também ganho de massa muscular e principalmente melhorar a qualidade de vida. Então é muito comum chegar aqui no meu consultório pacientes que estão apresentando fadiga, sonolência, diminuição da libido, que estão acima do peso. E isso pode ter total relação com todos esses sinais e sintomas. Então, ó, os três efeitos fisiológicos que faz com que a testosterona ela possa despencar se essa pessoa, se esse homem ele está com excesso de peso, desencadeando uma síndrome que a gente chama de síndrome MOSH. O que é essa síndrome MOSH? MOSH é um nome em inglês que significa hipogonadismo secundário à obesidade masculina. E os três mecanismos são esses: resistência à leptina, aumento do estradiol e aumento da aromatase. Então, o primeiro mecanismo que pode desencadear essa redução da testosterona é o aumento da aromatase. Geralmente, quando a pessoa ela vai aumentando principalmente o tecido adiposo, o nosso tecido de gordura ele produz uma enzima chamada aromatase. O que é essa danada dessa enzima ela faz? Ela converte a testosterona em estradiol. Geralmente, quando o tecido adiposo ele está elevado, eu vou ter um aumento dessa produção de aromatase. Em algumas pessoas, por exemplo, que estão com acima do peso, eu posso ter muita conversão em um processo chamado de aromatização. E aí a testosterona ela começa a se converter em estradiol. Diminui a testosterona e o estradiol ele aumenta. Então, esse é um dos mecanismos. O segundo mecanismo é que, com o aumento dessa aromatização, o que é que pode acontecer? Como eu falei, pode reduzir a testosterona e aumentar esse estradiol. Toda vez que esse estradiol, na verdade, na grande maioria das vezes que esse estradiol ele aumenta, ele pode ir lá no seu hipotálamo e fazer com que haja a diminuição de um hormônio chamado GNRH. É o GNRH que vai lá na hipófise e faz com que haja produção de LH. Então, o estradiol, quando ele está elevado, ele pode tanto causar um feedback negativo, reduzindo as concentrações de GNRH, assim como também ele pode fazer um feedback negativo lá na hipófise, reduzindo as concentrações de LH. Olha, então, se eu tenho diminuição da concentração de GNRH, de LH, eu posso ter diminuição na produção de testosterona, porque fisiologia básica. O LH, quando ele é produzido, ele vai lá no testículo do homem e faz com que haja o aumento da produção de testosterona. Então, a produção natural de testosterona no homem, ela ocorre lá nos testículos, principalmente por influência do hormônio chamado LH. Então, o LH vai lá e faz com que haja a produção da testosterona. Então, se eu tenho um feedback negativo causado pelo estradiol, causando essa redução do LH e do GNRH, eu vou ter diminuição da produção de testosterona. Então, esse aí é o segundo mecanismo. Agora, o terceiro mecanismo que pouca gente conhece é porque o tecido adiposo, além dele produzir essa enzima chamada aromatase, ele também produz a leptina. Mas o que é que acontece? Geralmente a leptina é quando a gente tem um ambiente metabólico com muita inflamação, eu posso ter a chamada resistência à leptina. Então o terceiro mecanismo é esse, mecanismo chamado de resistência à leptina. A leptina, quando ela age lá no seu receptor, agindo de forma normal, ela age na produção de quispeptina. A quispeptina vai lá no hipotálamo e faz com que haja a produção de GNRH. Quando eu tenho essa resistência à leptina, que ocorre em muitos casos de excesso de peso, principalmente por causa da inflamação, a leptina, quando se liga no receptor, ela tem uma resistência, ela, não, ela consegue se ligar, mas aquele mecanismo de envio de sinal, ele vai ser dificultado por causa desses mecanismos inflamatórios que está acontecendo no corpo ali, daquela pessoa que está com excesso de peso. Então, ela se liga, mas ela não vai exercer, como se ela tivesse dificuldade de exercer sua função.
Assim eu vou diminuir essa quispeptina e a quispeptina reduzida, ela vai diminuir essa produção de GNRH. Então, se eu tenho uma diminuição da produção de GNRH, eu vou ter diminuição também da produção de LH e, consequentemente, vou ter redução dos estoques aí da produção de testosterona. Então, além de investigar essa diminuição, por exemplo, de testosterona em quem está acima do peso, é primordial identificar quais são os sinais e sintomas que essa pessoa ela está sentindo. Quais são os principais efeitos colaterais, os principais riscos que essa pessoa corre quando diminui a testosterona, principalmente o aumento aí, pode ter aumento do risco cardiovascular. E um dos principais sinais e sintomas é diminuição da libido, diminuição da ereção, principalmente em quem está com redução da testosterona. Assim como também pode ter indisposição, fadiga, sonolência, memória ruim, aquela dificuldade de concentração, são alguns mecanismos. E outros mecanismos que podem atrapalhar o metabolismo, por exemplo. E quando eu tenho essa testosterona baixa, eu posso ter, além da diminuição da massa muscular, eu posso ter aumento do tecido adiposo, favorecendo ainda mais esse ciclo. Então, toda vez que o paciente obeso, por exemplo, ele estiver com esses sinais, esses sintomas, pode ser deficiência de testosterona. Além de olhar a testosterona, eu tenho que saber também o valor, como é que está o estradiol. Às vezes, nem sempre, porque ele está no valor de referência, significa que está normal. A gente tem que trabalhar razão de testosterona e estradiol. Geralmente, se essa razão ela estiver ali abaixo de 10, significa que está tendo muita aromatização, muito estradiol em relação à testosterona. Por quê? Porque geralmente a testosterona, na verdade, por quê? Porque geralmente o estradiol ele é um metabólito da testosterona. Então, geralmente, se a testosterona ela reduz, às vezes o estradiol também ele pode cair. Mas às vezes a testosterona ela pode cair e mesmo assim eu continuar tendo muita conversão e quando a gente olha o exame, não, está dentro do valor de referência, está normal. E nem sempre é isso que acontece. Então, saber investigar, saber olhar um exame de uma pessoa que está acima do peso é essencial para a gente fazer essas correções, tanto metabólicas quanto hormonais. Então, essa regulação, por exemplo, da taxa hormonal em quem está com excesso de peso pode ser primordial aí para facilitar o processo de emagrecimento.